Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando nesse vídeo sobre alguns tipos de substratos que a gente pode estar usando para plantar as nossas orquídeas. Existem vários tipos e eu vou começar falando sobre um substrato que é o mais comum, que a maioria das pessoas usam, que é a casca de pinos. Gente, a casca de pinos é um substrato excelente que as orquídeas adoram e ela pode ser misturada com outros substratos também, fazendo um mix que as orquídeas gostam muito. Aqui nessa próxima foto, a gente tem um mix de casca de pinos com carvão e isopor. E mais pra frente eu vou estar falando dos outros tipos de substrato também, gente. E uma dúvida bem frequente aqui no canal é quando a gente deve fazer a rega da orquídea. Gente, a gente só deve fazer a rega da orquídea quando o substrato tá totalmente seco. Você tem que fazer a rega, esperar secar totalmente para poder fazer a rega novamente, senão pode acabar apodrecendo as raízes da sua orquídea. Aqui a gente tem uma orquídea que está plantada na casca de pinos e essa próxima foto é a foto de uma catleia que está plantada num mix de casca de pinos com carvão e olha só essas raízes. Aqui, gente, o próximo substrato é o carvão vegetal. Gente, é o carvão mesmo, aquele carvão que a gente utiliza para tá fazendo o nosso churrasco no final de semana. E sempre vocês têm que lembrar que é o carvão novo. Nunca jamais utilizar um carvão que já foi utilizado na churrasqueira, porque ele contém o sal, né, que caiu lá da carne e pode ser muito prejudicial para sua orquídea, queimar as raízes e você pode até acabar perdendo a sua orquídea. Então, sempre usar o carvão vegetal novo. Compra um saco e deixa somente para usar nas orquídeas. E aqui, quando você achar um pedacinho grande de carvão, você pode até estar utilizando para colocar uma mudinha de orquídea que elas vão gostar muito, gente. E também sempre lembrar de dar uma lavadinha no carvão, passar na água corrente para poder estar utilizando nas orquídeas, tá bom? E aqui a gente tem uma foto de uma orquídea que está plantada no carvão que se desenvolveu super bem, gente. É uma catleia. Olha que linda! Aqui, gente, o próximo substrato que eu vou falar para vocês é o chip de coco, que particularmente eu não gosto muito de usar porque eu acho que ele encharca demais e eu sempre tenho medo de errar a mão na rega e acabar molhando demais e acabar apodrecendo as raízes das minhas orquídeas. Só que é um substrato muito bom para quem mora em regiões muito quentes, porque ele, como eu falei, ele é um substrato que ele absorve muita água, então ele vai reter por mais tempo a umidade nas raízes das orquídeas. Aqui nós temos também a fibra de coco, que eu também não gosto de usar, mas tem muita gente que usa. Eu sempre falo aqui no canal para vocês que eu não gosto, né? E também aqui nós temos a fibra de coco em pó, que muita gente usa também. Eu gosto de usar aqui nas minhas plantas do jardim, misturar na terra, que elas gostam muito. E aqui nós temos uma foto de uma orquídea plantada no chip de coco e por cima foi colocado uma camada de fibra de coco. Aqui, gente, o próximo substrato que eu vou falar pra vocês é um substrato que eu gosto muito, que tem vídeo aqui no canal, que eu já mostrei pra vocês o replante, que é a casca de macadâmia. Gente, a casca de macadâmia é um substrato que as orquídeas gostam muito, tem um super enraizamento e você encontra em qualquer site que vende orquídeas, produtos para as orquídeas, só que você tem que tomar muito cuidado porque tem que ser uma casca de macadâmia muito limpa, sem o resíduo da macadâmia, porque aquele resíduo que fica pode acabar mofando a casca e pode ser muito prejudicial para sua orquídea. Aqui temos o exemplo de uma orquídea plantada na casca de macadâmia e super desenvolvida. E o próximo substrato que eu vou falar para vocês é o esfagno. Gente, muita gente cultiva a sua orquídea só no esfagno. Aqui no meu orquidário eu tenho apenas uma Phalaenopsis que eu ganhei de presente, que ela tá somente no esfagno e se desenvolve super bem. Mas eu tenho muito cuidado na rega dela, só rego uma vez por semana e somente quando o substrato tá bem seco. Nessa época de frio, só quando tá totalmente seco, passa até de 2 semanas para poder fazer a rega. E o esfagno também é um substrato muito bom, que pode ser usado nos tronquinhos para ajudar a orquídea a manter a umidade, gente. Mas quem for plantar no vasinho somente com esfagno, é o que eu falei, tem que tomar muito cuidado com a rega para não encharcar e não acontecer de apodrecer as raízes da sua orquídea, tá bom? E aqui o próximo substrato é a casca de peroba, gente, maravilhosa, que as orquídeas
amam também. Você pode estar usando a casca inteira assim para você estar plantando a sua orquídea, ou também você pode estar usando ela no vasinho em forma de quadradinho igual essa da foto que eu tô mostrando para vocês. As orquídeas gostam muito, você pode estar misturando a casca de peroba picadinha com outros tipos de substrato também, com esfagno, com carvão, pedra brita, qualquer substrato você pode estar fazendo um mix e plantando as suas orquídeas. E nessas plaquinhas de peroba também, que elas gostam muito e se desenvolvem super bem. E também pode estar usando a peroba para fazer os suportes para colocar as suas orquídeas nos vasinhos, que elas vão adorar, gente. E aqui temos o exemplo de uma orquídea plantada numa casca de peroba e olha só essas raizinhas, que coisa mais linda, gente. E essa próxima foto é de um replante que eu fiz, que tem vídeo aqui no canal, que eu fiz o replante, se não me engano, é de uma gomesa em uma plaquinha também de peroba. Aqui o próximo substrato que eu vou falar para vocês é a casca de coco seco, que você pode estar usando ela picadinha em forma de substrato, ou também pode estar usando para plantar a sua orquídea no formatinho de cuia mesmo da casca. Olha só essas raízes, gente, elas gostam muito, se desenvolvem super bem, olha isso, olha essa foto. E infelizmente aqui em casa eu não tenho nenhuma plantada dessa forma, mas já tô providenciando para gravar um vídeo para vocês, fazer a experiência aqui no canal. E o próximo substrato que eu vou falar para vocês é a pedra brita maravilhosa, que vocês podem estar usando tanto para colocar no fundo do vasinho para fazer a drenagem, como também para estar plantando a própria orquídea, gente. Só que tem que lembrar que a pedra brita tem que ser muito bem lavada, bem lavadinha mesmo, porque a gente não sabe o local que ela fica armazenada lá nos depósitos. Pode passar rato, pode passar algum outro bicho, sei lá. Sempre é bom prevenir, né? Sempre usar a pedra brita bem lavadinha. Aqui em casa eu lavo ela com um detergente neutro, passo na água corrente e depois eu passo também um pouquinho de água com água sanitária para desinfetar bem. E aqui a gente tem um mix de pedra brita com carvão, que as orquídeas também gostam muito. Como eu falei para vocês, sempre lavar e deixar ela bem esterilizada para estar usando nas suas orquídeas, tá? Aqui temos alguns exemplos de algumas orquídeas plantadas na pedra brita que estão se desenvolvendo super bem. Aqui ó, temos os vasinhos, que provavelmente é de um orquidário, e elas gostam muito, gente. Pode colocar sem medo, que elas vão gostar bastante. Lembrando que orquídea na pedra brita tem que tomar muito cuidado com as regas, principalmente em locais bem quentes, tá? E o próximo substrato é o isopor, que a gente pode estar usando para misturar com outros tipos de substrato, e também pode estar usando para fazer a drenagem do vasinho. Eu indico muito quando a pessoa vai plantar uma orquídea no vasinho de barro e vai deixar pendurada no orquidário, colocar o fundinho de isopor para fazer a drenagem, para o vaso não ficar tão pesado. E aqui alguns exemplos de alguns substratos que podem ser misturados e fazer um mix para estar plantando as orquídeas, gente. Aqui a gente tem a casca de pinos com pedra brita misturadinha, que as orquídeas gostam muito, se desenvolvem super bem. Aqui a gente tem o mix de casca de pinos com carvão e pedacinhos de isopor, que a sua orquídea vai adorar. E o próximo substrato que eu vou estar falando é o tijolinho, que tem vídeo aqui no canal de alguns replantes que eu fiz. Você pode estar usando o tijolinho para plantar a orquídea dessa forma que ele tá, e também pode estar usando o caquinho de tijolinho picadinho nos seus vasinhos, tanto para fazer a drenagem como para fazer o mix com outros substratos, ou então também para estar plantando somente no tijolinho. Então, esse foi o videozinho de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o karinamsouza1979@gmail.com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, me chama lá no meu WhatsApp, que é o 11965881452, que assim que tiver uma vaguinha eu adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo lá no Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, manda solicitação lá no Face, que lá no grupo do Facebook dá para aceitar todo mundo, pessoal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!